É um prazer estar aqui compartilhando do Evangelho de Jesus. Eu confesso que eu amo fazer isso aqui. Na verdade, aonde eu estou, sempre quando eu estou voando, eu procuro de alguma maneira introduzir, levar, porque Cristo é minha vida. E isso é o que, embora eu ame voar, amo muito voar, mas falar das insondáveis riquezas de Cristo para mim é tudo. E eu separei uma palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração já há algum tempo. Na verdade, lá no Suficiência de Cristo, há mais ou menos uma semana atrás, era a minha semana de produzir conteúdo. E basicamente o que eu tratei lá é o que a gente vai tratar aqui nessa noite, que é o que o Senhor tem colocado no meu coração de um tempo para cá. E eu intitulei essa mensagem de A Sede da Alma. E que o Senhor fale conosco, né? E Ele vai falar. Vamos abrir as nossas Bíblias então, no livro de Salmos, no capítulo 42. Nós vamos ler o versículo 1, que vai ser o nosso pano de fundo aqui. Amém? Diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Vou ler de novo. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Vamos orar? Pai, é a Tua palavra, Senhor. Revela-nos a porção de Cristo, o pão fresquinho de Cristo hoje, aos nossos corações, através do Teu Espírito. Assim eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amados, o salmista aqui está usando uma figura que era muito conhecida, é muito conhecida daquela região ali, da Mesopotâmia, né? O cervo ou a corça, que é uma espécie de quadrúpede, ele tem um olfato muito aguçado para águas correntes. E quando ele sentia, é capaz de ele sentir o cheiro de água a quilômetros de distância. E quando ele sentia esse cheiro, esse animal sente esse cheiro, ele faz um bramido, uma espécie de um rugido, porque ele começa a ficar desesperado por beber água. Então começa aquela busca frenética para onde está essa água, ele consegue sentir esse cheiro. E o salmista está usando essa figura de linguagem para expressar o que é a sede da alma do homem por Deus. A verdade é que o ser humano pós-pecado, ele é um desastre. O ser humano pós-pecado, ele é um ser caótico. Ele é um ser avesso a Deus, ele é um ser que está destituído da glória de Deus, é um ser que não tem apetite por Deus. Adão é irrecuperável, Adão não se recupera, Adão tem que morrer. E isso porque quando o Senhor nos criou em Adão, quando o Senhor criou Adão, Ele criou Adão em 3 partes diferentes, nós já sabemos disso. Criou Adão corpo, alma e espírito. Mas uma vez que Adão peca, o seu espírito, que era onde Deus se comunicava com Adão, por assim dizer, ele morre, como se tivesse abafado. E a partir daí o homem passa a ter 2 partes só, a alma e o corpo. E essa alma, ela toma a dianteira, ela toma o controle da vida do homem, e ela começa a ditar o que o homem faz. Então, o ser humano, vamos nos colocar no patamar de não regenerados, vou falar como se eu fosse um não regenerado. O ser humano não regenerado, nós, quero que vocês entendam, como se fôssemos não regenerados, buscamos satisfazer essa alma. Nada a satisfaz por completo. A alma do homem pós-pecado, ela é uma alma insatisfeita, é uma alma que busca freneticamente os seus próprios prazeres. O homem pecador, ele vive
por si e para si. Ele busca satisfazer os desejos da carne, dos pensamentos, aquilo que está no coração, intrínseco lá no coração, é isso que ele vai buscar. Por causa que essa alma que está dominando o homem agora é uma alma que está destituída da glória de Deus. É uma alma que não tem a imagem e semelhança de Deus, ela tem a imagem e semelhança de Adão. E Adão é pecador. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 2, para ver o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito disso. Efésios 2, nós vamos ler o 2 e o 3. Vamos ler o 1 também, só para ficar dentro do contexto, para não ficar cortado. Então, Efésios 2, 1, 2 e 3. Amém? Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Agora, por favor, prestem atenção no 2 e 3. Em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Eu quero destacar essa parte, Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O homem não regenerado, ele vive fazendo a vontade da carne e dos seus pensamentos. A gente até brinca às vezes, porque tem aquele ditado que a gente ouve muito por aí: vai e faz o que está no teu coração, seja feliz. A gente brinca com isso às vezes, né, entre a gente. Só que as pessoas por aí, elas falam isso de verdade. Elas não estão brincando. Elas acreditam piamente que se elas seguirem aquilo que está no coração, elas vão ser felizes. Eu já ouvi a seguinte expressão: vai e faz o que está no teu coração, desde que você não prejudique outra pessoa, está tudo em paz. Alguém já ouviu alguma coisa semelhante? Vai lá, segue o que está aí, porque Deus vai colocar no teu coração esse sonho nasceu no coração de Deus. Mas eles falam isso de verdade. Às vezes a gente brinca, mas eles estão falando de verdade. Por quê? Porque o homem precisa colocar coisas, tanto materiais como pessoas, qualquer outra coisa, para que essa alma, ao alcançar esse desejo que tem, ela acredite que aquilo vai a completar. Então, quando estamos lá buscando um emprego, por exemplo, às vezes a gente pensa: a hora que eu alcançar esse emprego, aquele emprego dos sonhos, aí sim eu vou ser feliz, aí eu não vou precisar de mais nada. Aí alcança o emprego e passa um tempo e de repente já não é mais tão aquilo que aquela pessoa, vou me colocar no local, procurava. Então ela precisa de uma promoção, porque se ela for promovida, ou ele for promovido, aí sim ele vai estar num cargo bom, e então a alma vai se satisfazer. E aí passa um tempo e isso acontece. E parece que agora aquilo já não completa mais. Então eu vou casar. Aí eu vou ficar feliz. E casa. E percebe que nem o casamento pode completar totalmente. E ganha dinheiro, e compra a casa dos sonhos, e o carro dos sonhos, e viaja. Quando eu viajar, eu quero viver viajando. Irmãos, eu vivo viajando. É legal? É legal. Primeira, segunda. Quando você vai pela 50ª vez, já não é mais tão legal assim. Então, vai colocando coisas, só que isso nunca vai completar. Isso nunca se completa. E o homem é por natureza insatisfeito. Por quê? Porque o homem não tem mais um espírito que tinha comunhão com Deus. Ele está lá morto, abafado, que precisa ser regenerado. Nós já vamos chegar lá. Então a alma precisa procurar alguma coisa para se satisfazer. Eu gostei quando o irmão Cláudio falou no domingo
passado, se eu não me engano, é uma frase de Blaise Pascal, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano que ele diz assim: o ser humano ele possui um vazio existencial no coração que é exatamente do tamanho de Deus, e ele só vai poder ser completo o dia que esse homem encontrar esse significado, porque o homem busca sede, o homem busca matar essa sede de significado. A alma do ser humano clama por isso, dia após dia. Vocês se lembram daquela parábola que Jesus contou de um homem que tinha muitos celeiros, e esses celeiros estavam cheios de mantimentos, e ia vir uma nova colheita e não tinha onde colocar. Então ele pensou consigo mesmo: bom, o que eu vou fazer? Eu vou derrubar esses celeiros que eu tenho, vou construir novos celeiros, e quando vier a nova colheita eu vou colocar tudo lá, e então eu vou poder falar para a minha alma: se aquieta, regala-te, porque agora nós temos mantimentos. Lembra dessa passagem? E aí perguntaram para ele: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e para quem tu tens preparado? Por quê? Porque o homem sempre quer mais para tentar compensar essa falta de alguma coisa. O ser humano ele tem uma saudade nostálgica de alguma coisa, ele não sabe o que. Até mesmo os que se dizem ateus ou agnósticos, eles precisam de alguma coisa, nem que for o conhecimento. Já viu pessoas que endeusam o conhecimento, ou endeusam o universo, endeusam o sol, precisa colocar alguma coisa para ser um Deus, porque precisa compensar essa falta. Só que isso nunca vai ser suprido se não for em Cristo. Vamos abrir lá em Eclesiastes, capítulo 2, porque aqui nesse livro nós podemos aprender muito com Salomão, que foi um homem que teve tudo isso e chegou à conclusão que tudo isso não fazia sentido nenhum. Eclesiastes, capítulo 2, vamos ler do 4 ao 11, amém? Diz assim: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Irmãos, isso aqui é naquela época onde tudo que existia era a agricultura. Então ele está falando de tudo aqui, tudo que tinha ali ele fez. Naquela época que podia se fazer, ele fez. Fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mas de todos os que houve antes de mim em Jerusalém, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Versículo 8: amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, e nas delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Agora olha o 11: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Esse aqui é o homem que, segundo a Bíblia, foi o mais sábio de todos, porque ele pediu ao Senhor a sabedoria. Abastado, um rei que tinha tudo, que ele não negou nada aos olhos dele. E ele chegou no final e disse:
isso tudo é sem sentido, sem sentido, sem sentido. Irmãos, o que é isso aqui senão uma busca de uma alma frenética para matar a sua sede de significado? O que é isso aqui se não for isso? Essa busca incessante, incansável, desesperadora. É tudo sem sentido. Volta um pouquinho, capítulo 1, 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Isso aqui é Salomão dizendo, não sou eu. Então quer dizer que tudo que fazemos aqui é vaidade? De uma certa maneira, sim. Buscamos de alguma maneira compensar o que nos falta. Você sabe por quê? Porque nós temos a dificuldade de encontrar a suficiência em Cristo. Ou sou só eu? Cristo nos é suficiente, porque Cristo, a palavra diz que é tudo. Cristo é tudo em todos. Sérgio acabou de ler, quem tem o Filho tem a vida, tem tudo. E se, meu irmão, você tiver tudo, mas não tiver Cristo, então você não tem nada, então eu não tenho nada. Porque não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Vamos ler mais um salmo, agora o 63. Aqui vai ficar um pouco mais explícito essa sede almática. Salmo 63, 1. Vai fazer alusão àquele salmo que a gente leu primeiro, 42. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Onde não há água. Davi estava aqui fugindo de Saul pelo deserto. Irmãos, o deserto é um lugar que você vê esqueletos, aridez, sequidão, não tem água, animais sedentos, pés rachados, inchados. E Davi estava naquele cenário, olhando para tudo aquilo e dizendo: Deus, assim como essas coisas precisam de água, assim a minha alma suspira, a minha alma precisa de Ti. Será que essa tem sido a nossa sede? O Senhor tem me confrontado, irmãos. O Senhor tem me confrontado. Nós não temos tido sede de Deus. Nós não temos. Nós estamos muito preocupados com os nossos trabalhos, com os nossos estudos, que devem ter preocupação da nossa parte. Mas nós estamos deixando o que é mais importante de tudo, como Marta, que apenas uma coisa importava. Será que Deus tem sido a nossa sede diária? Nós cantamos um hino que diz que Cristo é tudo para nós. Será que Ele é? Deus tem confrontado o meu coração. Nós precisamos parar. Acabou o tempo da mansidão, do oba-oba. É tempo de nos posicionarmos como homens, mulheres de Deus, que têm sede de Deus, que buscam a face do Senhor, que pregam a Sua palavra, que anelam a presença do Pai. Nós precisamos disso, meus irmãos. Cristo é tudo. E se tivermos Cristo, temos tudo. Amém? Anotei aqui uma frase de Agostinho de Hipona. Ele diz assim:
Tu nos criaste para Ti mesmo, e nossos corações vivem inquietos, enquanto não acharem repouso em Ti. A verdade é que nós viemos de Deus, e nós só vamos estar plenamente descansados e saciados quando nós estivermos nele. E sabe aonde nós estávamos nele? Sabe aonde ele nos atraiu? Naquele dia. Que dia? O dia da sua cruz. A obra de Cristo durou 6 horas. Ele veio para 6 horas. As 3 primeiras ele morria como nosso representante, mas as 3 últimas ele morria nos atraindo. Ali nos identificamos com ele. Ali ele nos atraiu, irmãos. Os irmãos sabem disso. E morremos com ele. Amém? E depois ressuscitamos com ele. E agora, para todo sempre, ele vive em nós. E ele diz assim: aquele que beber dessa minha água, dentro dele fluirá rios de águas vivas. Cristo é a fonte em nós jorrando, irmãos. O que nós temos feito com a fonte? Estamos exalando o perfume. Estamos exalando o perfume para que a corça que anseia por águas possa sentir esse cheiro em nós. Estamos saciando a nossa sede nessa fonte ou nas fontes dissecantes do mundo, na TV, na internet, numa comida boa, numas viagens. De qual água nós estamos tomando mais? Irmãos, eu não estou aqui fazendo uma aversão a essas coisas que são lícitas. Eu só quero saber o seguinte: qual água nós estamos consumindo mais? Porque o coração a boca vai falar daquilo que o coração está cheio, meus irmãos. Começa a deixar de ler a Bíblia, de orar, começa a ficar só lá no YouTube, fazendo outras coisas, para ver o que acontece. 1 ou 2 semanas você já está nem lembrando mais que tem que orar, né? É assim. Precisamos matar a nossa sede de significado em Cristo. Amém? Vamos para João agora, Evangelho de João, capítulo 7. João capítulo 7, verso 37. Amém? Diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou. Irmãos, só um parênteses aqui. Às vezes a gente lê a Bíblia passando assim, nem percebe as coisas, né? Jesus pôs-se em pé e clamou. O que é clamar? O que é clamar? Dá um brado, falar alto. Às vezes a gente falta contextualizar as coisas, a gente lê a Bíblia muito superficialmente. Então pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Ele disse isso em alta voz para todos os que estavam ali no último dia da festa. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus é a água que mata a nossa sede. Quando Moisés estava liderando o povo do Egito para a terra prometida, então no deserto, chegou uma certa altura da caminhada que o povo teve sede, e o povo só murmurava, cada hora murmurava por uma coisa diferente. E aí chegaram para Moisés e falaram: você tirou a gente lá do Egito para a gente morrer de sede aqui nesse deserto? Nós estamos com sede.
Olha a busca da alma aí, sede. Então Moisés vai até o Senhor, e eles tinham parado, eu estava conversando com o Cláudio um pouco antes, eles tinham parado em Refidim. O povo teve sede, uma parada em Refidim. Depois vocês podem até pesquisar na internet para vocês verem visualmente o que eu vou falar aqui. E aí Moisés chega para Deus e fala: Senhor, o povo está com sede, eles querem me matar, não sei o que eu faço. E aí Deus fala para Moisés: vá até Horebe, lá você vai encontrar uma rocha. Eu nem quero entrar nos méritos do que é essa rocha, o significado, é Cristo. Só isso que nós precisamos entender aqui. Talvez uma outra oportunidade a gente fale a respeito disso, de rocha baixa, rocha alta. Não é o caso. Vá até Horebe, você vai encontrar uma rocha, você vai bater nessa rocha e vai sair água. E aí às vezes a gente lê isso aí e a gente acha que é um caninho, né? Ah, vai sair água, vai pegar lá, o povo vai lá, pega um pouquinho de água no cantil. Irmãos, Refidim até Horebe, a gente estava vendo ali, é mais ou menos entre 30 a 50 quilômetros. Eu não lembro agora com muita clareza, mas que seja 30, vamos pegar o mais baixo. Ele vai bater na rocha 30 quilômetros, não foi um caninho não, meus irmãos, para saciar a sede de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Foi um rio que saiu daquela rocha no meio do deserto. Às vezes a gente não se liga nessas coisas. Foi um rio abastado de água. Por quê? Porque Cristo é a fonte inesgotável. Cristo é a vida em abundância, é água abundante para saciar aquele povo. E Moisés vai lá e bate na rocha, e a gente sabe que saiu água, e o povo bebeu a 30, 50 quilômetros de distância. É a fonte que sacia a nossa sede. É Ele, irmãos. Aquela rocha é Cristo. Aquela rocha é Cristo. É Ele que pode nos saciar. Somente Cristo. Vamos ler agora outros salmos. O 34. (34, 8). Isso aqui é um retrato do homem que experimenta Cristo como água. O salmista falando assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. O homem que experimenta da água da vida. E aí é até um paradoxo, porque quando você mata a sua sede, você toma uma água, por exemplo, você mata a sede. Mas Cristo é tão bom que quando você experimenta, parece que você fica com mais sede dele. Você quer provar mais, e mais, e mais, e mais. Ele sacia, mas aí você quer mais. E você percebe que é ali, é essa fonte que eu quero. Eu não quero mais nada, eu quero aqui. Eu quero beber dessa água. É um paradoxo, você bebe e você vai ficando com mais sede, e cada vez mais profundamente ainda. É engraçado como é a revelação, né? Que o Senhor nos dá. Ele vai revelando pouquinho, conforme você vai entrando, Ele vai revelando mais, Ele vai revelando mais, Ele vai revelando mais. A sabedoria do Senhor é algo que a gente não consegue nem dimensionar. O Salmo 1, por exemplo, vai falar... Vamos lá, Salmo 1, aproveitar que já estamos aqui, Salmo 1, né? Salmo 1. Amém? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora o 3. Pois será como árvore plantada. Irmãos, vamos ler junto isso aqui. Vamos ler junto isso aqui. Vamos lá, versículo 3. Pois
será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. A figura da árvore plantada junto a ribeiros, a árvore que se sacia, que não tem sede, que tem sede, mas é saciada. Ele está falando que o homem que anda segundo o conselho do Senhor e não dos ímpios, que medita na lei do Senhor, ele é comparado a essa árvore. E aí, meu irmão, um homem saciado, que tem sede mais do Senhor, pode vir o que vier. Vem tempestade? Vem tempestade. Mas eu estou em Cristo, e Cristo é minha vida. Vem alegrias? Vem alegrias. Eu não vou deixar também as alegrias me dominarem, para que eu não me desvie e me interta, né? Com as coisas, com essas alegrias, entretenimento. E vai vir. Mas a minha referência, o meu local seguro é aqui, plantado junto aos ribeiros de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí ele vai falar que ele nos leva a águas tranquilas. E eu queria encerrar com dois pensamentos, um de Jonathan Edwards e outro de A.W. Tozer. O do Jonathan Edwards, ele diz assim: o bem espiritual é realmente capaz de nos satisfazer. Quem dele provar sentirá mais sede por ele. E quanto mais experimentar, quanto mais conhecer de fato esta excelente, inigualável e excelsa doçura e a satisfação que traz, com mais intensa fome e sede a buscará. Jonathan Edwards. E o A.W. Tozer diz assim: ó Deus, Deus triuno, quero desejar a Ti, anseio estar cheio de anseios, tenho sede de ficar com mais sede ainda. Irmãos, eu tenho orado para o Senhor no meu coração, para que Ele me dê sede por Ele, para que Ele me dê amor por Ele. Porque quando diz, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, eu quero que isso seja realidade na minha vida. E quero que seja realidade na vida dos meus irmãos. Que o Senhor nos dê sede dEle. E menos sede dessas outras coisas que nós estamos bebendo por aí. Que nós estamos nos admirando por aí. Seja lá o que for. Lícitas, muitas coisas são lícitas. Se tiver ilícitas, não sei. Que isso tudo comece a ter um gosto amargo na nossa boca. Para que a verdadeira água, para que nós sejamos como uma corça que anseia pelaquela verdadeira água, suspirando, querendo matar a nossa sede de significado em Cristo Jesus. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Espero que essa palavra frutifique nos nossos corações. Amém? Quer orar? Então tá, vamos orar então. Senhor, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. É bem verdade que às vezes nós nos esquecemos de agradecer por coisas que às vezes consideramos simples, mas que talvez sejam coisas que orávamos no passado, que hoje temos, e agora às vezes talvez até possamos murmurar. Senhor, nos perdoa. A verdade é que somos carentes, Pai, carentes de aceitação, carentes de ter um significado, carentes de amor, e isso tudo, meu Deus, só é suprido em Ti. Mata a nossa sede, Senhor, nos dê sede do Senhor, e não dessas fontes inseguras desse mundo caído, mas que possamos, como assim lemos, ser como a corça que anseia por águas
as águas de Deus, as tuas águas, meu Pai. Que o Senhor Jesus inunde o nosso ser, para que de nós saia essa água doce, que nos preenche, que nos satisfaz, que nos abastece, Senhor. Para que uma vez abastecidos, possamos, Pai, abastecer os outros com o Senhor mesmo. Deus, essa é a minha oração, esse é o anseio do meu coração, Senhor, de ter mais sede de Ti. Então, nos leva guardados para as nossas casas, Senhor, e trabalha isso em nós, por Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.